Oi, gente. Nós estamos mais uma vez aqui reunidas para falar aí as histórias que o Laudo não contam. Esse podcast que tem como propósito aí mostrar as histórias que estão por trás, dos laudos que os nossos filhos recebem, mas que pode, né, e muda muitas nossas vidas, trazendo é, muitas vezes tristezas, mas também alegrias, porque a gente aprende de algum lugar. E hoje eu estou sendo agraciada por conta do projeto, né, que a gente faz aqui da Neuropotência Empreendedora. Tive contato com a Meire. A Meire, ela é mãe de dois meninos, o Eric e o Caio. E eu quero que vocês conheçam ela e nós vamos aí conhecer essa história. Uma história extremamente potente e importante que a gente fale do que o Laudo aí trouxe de histórias na vida dela. E ela tem muito para falar, gente. Oi, Meire, tudo bem? Tudo bem. E aí, me conta, você é mãe de quem? Eu sou a mãe do Caio e do Eric. Eles têm. O Caio tem 21 e o Eric tem 26. 26. É. E você, Meire, quantos anos você tem? Como que você se descreve? Me conta aí. Eu sou oriental, tenho 53 anos. Estou no Brasil há 21 anos, que eu estava no Japão. Agora resido no Brasil, né? Mas você nasceu no Brasil ou no Não, nasci Japão? no Brasil. No Brasil. E É. você foi morar no Japão? Fui morar no Japão, tive o Eric lá. E com 3 anos e meio a gente voltou, né? Ele era pequeno. Você está no Brasil há 22 anos. É. E você voltou por conta. Por conta que, assim, a gente veio visitar os pais dele, né? Ele também estava cansado e resolveu dar uma pausa. Aí, nesse tempo, eu fui procurar uns médicos pro Eric, né? Que eu já sentia que ele era diferente, né? Uma criança, assim, aparentemente estava desenvolvendo, estava alegre, estava bem. Mas eu sentia que tinha alguma coisa que não caía, não era muito como as crianças normais que tinha na idade dele, né? E eu sempre busquei, eu nunca fui deixar apenas, o crescimento é normal. Não. Alguma coisa eu sempre analisei, porque eu tenho um irmão autista e isso me chamou a atenção também por conta, né, da deficiência que o meu irmão tinha e nunca teve laudo, nunca teve nada até hoje. Mas você sabia que o seu irmão tinha um jeito diferente Tinha, de ser. E você pensava, o meu filho também está indo neste lugar, mais ou menos dessa forma. mais ou menos assim. Uhum. Mas você tinha alguma informação para você fazer um comparativo, por exemplo, que o Eric não estava dentro de um marco de desenvolvimento? Você Ah, buscava algum sim, conhecimento nisso? eu busquei, porque tinha na época uma revista Pais e Filhos, Sim, né? E eu sempre acompanhei. sim. Aí apareceu umas fitas cassetes dele Uhum. e eu fui assistir, entendeu? Fui assistir, fui querer saber o desenvolvimento de cada criança, a gestação de uma mulher grávida, que tinha tudo lá escrito, né? Então, eu Uhum. achei muito interessante essa parte para acompanhar o seu filho, Sim, né? Você né? estava tendo seu primeiro filho E e você isso queria entender é tudo o que estava acontecendo aconteceu com com ele. ele. E aí você, usando essa ferramenta, você percebeu Que ele tinha, sim, algo diferente daquilo que estava que falando. estava ali É, falando, precisa estar fazendo isso. Ele não isso, fazia. Precisa estar fazendo aquilo. Ele não fazia. é, E isso aí mesmo. uma perguntinha, né? Sim, Uma uma interrogação apareceu na interrogação. sua cabeça. Para mim apareceu. Meu marido, ele achava tudo muito normal, né? Eu falei assim, não, não é normal, né? A mãe Alguma tem coisa este assim, né? lugar mais assim de observação, né? Eu E, acho que sim, sempre, para mim sempre foi porque eu tenho uma família com dessa deficiência, né? Sem uhum. laudo, mas com vários Jeitos jeitos, de que isso. dava a entender isso. É, Entendi. E me diz uma coisa, Meire, assim, nós estamos falando de algo de 20 anos é. atrás. É,
É algo fácil de viver há 20 anos atrás, tudo isso que você está falando hoje? Não, não Não, é fácil. não. Você se sentia sozinha? Sim, Você se sentia sem um apoio de conhecimento? sim, de conhecimento, sim. Porque, na realidade, o autismo já vem de muito, muito tempo, né? Só que nunca deram uma, uma atenção para isso, sabe? Eu cresci com vendo pessoas no interior, porque eu não sou daqui, né? Sou do interior. E lá eu via crianças de outras nacionalidades, de outras raças e também com espectro autista, mas não tem laudo, né? Não, não tinha esse nome. Não, não tinha esse nome porque o espectro autista tem o 1, o 2 e o 3, Uhum. né? Então só falava do 3, Hum. né? O 3 era aquele, né? O Que muita Eric, coisa. o que que o Eric fazia? Ele falava, Falava muito pouco. mas falava, Monossilábico, né? monossilábico. O Eric tinha alguma questão de trocar olhares? Como que era o Eric? O Eric, ele não interagia assim. Se a Uhum. criança procurasse ele para brincar, ele brincava. Ok. Se não procurasse, ele ficava na dele, Uhum, né? uhum. Ele não se importava muito Com essa interação, com essa interação, tá. né? Mas ele monossilábico, mas falava. É, Ao ser procurado, interagia, muito pouco. mas interagia. É, Então, dito que ele está dentro do normal, porque poderia ser uma forma dele ser apenas, no caso. Poderia ser isso. interpretado desta maneira. É, Não como algo gravíssimo, onde se batia, se machucava, nada neste isso. lugar. É, E aí, exatamente. a vida seguiu. Sim, seguiu. Nasceu O Caio. o Caio. 5 anos mais novo, né? O Eric Uhum. é mais 5 anos depois, nasce o Caio. nasce o Caio. E o Caio, como foi isso? O Caio, aparentemente até os 5 meses, Meses. 5 meses, estava desenvolvendo bem. 5, quando chegou no sexto. Aí eu não comecei a notar coisas que ele começou a apresentar. O que que ele apresentava, por exemplo? Ele queria tomar muito leite, né? Porque eu dava uma mamadeira, né? Porque eu não tinha leite, então já era mamadeira. Ele queria tomar muitas mamadeiras. Começou papinha, queria comer muita papinha. Ele irritava, ficava muito irritado com o bebê. Sim, se não desse a comida, a papinha. Ele não gostava muito de afé, já apresentava aquilo, Aversão aversão, sabe? de quê? Não querer muito, sabe? A gente não é pai, mãe, a gente não quer ficar fazendo a brincadeirinha, apertar. Ele já mostrava irritação ali, né? E começou, né? Só que ele queria andar. Ele já não queria mais, ele nem gatinhou. Ele já queria sair correndo. E isso daí me chamou a atenção. Como uma criança de 6 meses já quer sair correndo. E não queria nem gatinhar. Agitado. Isso, já demonstrava isso. Eu falei assim, esse menino também Tem algo. já tem algo. Como mãe. Ele parecia que ia falar, ia fazer um monte de coisa, mas depois foi dos 6, 7, já começou a apresentar outras coisas. E, bom, você tá lá com um de 5, um de meses. É. E aí? Dentro da sua cabeça, o que que você pensava? O que que eu preciso buscar para que eu consiga fazer com que meus filhos sejam desenvolvidos, que vão tendo aí a sua evolução natural? Evolução natural. Hum. Você chegou a buscar alguma ajuda? Não, ainda. Eu fui buscar ajuda para o Eric, porque ele já tinha 5 anos, não falava, não interagia, né? Ele já estava no jardim, né? Ele era sempre sozinho, não,
não interagia, só interagia se as crianças procurassem, mas ele mesmo assim não tinha muita afeição nessa parte, sabe? Sim. Continuava sempre sozinho, sempre com a professora, assim, né? Coisas assim que ele fazia. Então, isso daí, e ele foi para fono, porque eu coloquei ele na fono, porque o convênio, a gente fez um convênio para ele poder, Ser né? trabalhado neste lugar. Isso. Hum. Mas não tinha laudo, É só é só intuição. intuição. Intuição, pura intuição. É, A mãe é sexto sentido. é. Amanhã você sente. Aham. Mas assim, o meu marido, assim, graças a Deus, nunca rejeitou essa parte, Sim, sim, sim. né? Ele sabia que tinha primos também no espectro autista, né? Só que nunca falaram, né? Não se Era já deu diferente, parente. mas era só diferente. É Mas não diferente. sabia o que era. E nunca perguntaram entre eles, né? Cada um ficava reservado lá no seu Sim. canto quando reunia a família, mas nunca perguntou o que ele tem, né? Então, nessa parte, ninguém. Ninguém sabia de nada disso porque Não. não ficava explícito, vamos dizer Eu assim. acho que também, acho que eles tinham vergonha. Deve ser alguma coisa assim. Sim, pode ser. Uma dedução. No caso, o Eric foi para fono. Foi pra fora. Fez 1 ano e meio, porque é o que o convênio a gente conseguiu pagar, porque o convênio é caro. Ok. Aí teve que cancelar, né? Tá. E o Caio? Caio estava se Caio- desenvolvendo. Caio tá desenvolvendo daquele jeito. Daquele jeito. Daquele jeito. E como que o que aconteceu para você chegar em laudos? Na escola. Que a escola foi o fator principal. As professoras cobravam. Por que ele é assim? Por que ele faz isso? Você tem que buscar alguma ajuda. Você tem que fazer alguma coisa por eles. Entendeu? Porque até aí, enquanto a professora não cobrava, meu marido também não se importava. Sim. Entendeu? Mas quando teve essa cobrança, aí acendeu o alerta. Acendeu o alerta. Eu também tentei buscar ajuda no posto, mas no SUS nunca foi. Se todo mundo nem ficava falando, não, ele é normal, ele tá andando, ele tá falando, ele tá comendo. Eu falei assim, tá, e aí? Ele tem coisas que não bate o comportamento. Né? Igual aos outros. Isso. E a escola foi uma ajuda muito grande. Pelo menos eu achei que no jardim, tanto o Eric como o Caio, eles acenderam esse alerta. E para mim, eu já sabia, mais ou menos já sabia, né, por conta da deficiência que eles tinham, que eles tinham alguma coisa. Você não sabia o quê? Não sabia o quê. E o laudo vem de quem? Como é esse laudo? Veio primeiro de quem? Do Veio- Eric Não, veio ou do do Caio? Caio. O Caio recebeu o laudo primeiro, porque através de uma mãe que até agradeço muito ela, esqueci até o nome dela, mas foi muito bom, foram as duas. Elas tinham filhos Down, mas passavam na PAI, na época era PAI. Sim. Hoje é Jô Clemente. Jô Clemente. Mas foi elas que ajudaram para mim chegar num laudo. Te colocaram lá dentro. Colocaram lá dentro, porque o SUS não mandava, né? Mandava alguns, né? Porque eu falava sempre lotado, lotado. Nunca consegui. Aí, através dessas duas mães, eu consegui com que meu filho tivesse um laudo na PAI na época. Sim. Depois que ele já tinha quase 8 anos. O Caio? O Caio, depois dos 8, já era 8, 9. O Caio conseguiu Um laudo, não era pequeno. 8 anos, 8 para 9 já. Pareci com um laudo lá. Comecei a ir buscar isso, né, lá na PAI. Mas mesmo assim, a PAI falou assim, ó, gente, não tem atendimento para ele. Sim, porque a PAI se iniciou para síndrome de Down, né? Entendeu? Uhum. Mas eles começaram a fazer esses testes com pessoas, com essas crianças, sabe? E aí você consegue o laudo para o Caio, mas não para o Eric. Isso, não consigo para o Eric, mas lá dentro, eu conversando lá com assistente social, eles deixaram que o Eric entrasse, né, para receber um laudo. Também. Do E aí, espectro autista. E ele também recebeu um laudo de espectro autista.
Ele Os recebeu. dois no mesmo nível? Os dois no mesmo nível. Só que para mim, os dois são diferentes. Sim. Eles estão do mesmo nível, mas um é diferente do outro. Sim. Né? Ele Não e foi. aí que tá o espectro, né? O É, espectro tá aí, né? Porque é espectador. totalmente um É, é diferente do um é outro. diferente do outro. Você pode falar assim, é tudo igual. Não é tudo igual. Eles são irmãos, cada um tem um jeito, cada um tem uma mentalidade. O Caio, por exemplo, ele ainda a Fona analisou assim, é que eu não fiz uma avaliação neuropsicológica dele atual, mas ela falou que ele está no nível de um adolescente, Sim. A idade. a idade dele. Uhum. O Eric não, mas mesmo assim eu também não tenho. Eu estou buscando um agora, Entendi. né? Entendi. É, bom, e na escola? Como que era a questão dos dois na escola? Vamos falar. Essa mãe Hum, tem muito o que falar, porque ela tem o Eric, ela tem o Caio. É. E ela acabou de dizer, um é diferente do outro. Mas, e a escola? A escola Como foi pro Eric a escola? do Eric, o Eric era sempre mais. é, Ele procurou aprender, mas ele também não conseguia muito, não. Mas como as professoras eram boazinhas no Fundamental 1, então ele sentia bem, entendeu? Sentia Ah, bem com a ele era escola, acolhido. ele é acolhido. Mas aprender mesmo não era. Não tinha, não tinha. Aprendeu um pouco, Vi. Não vou Aham, falar para você que o Eric não aprendeu. Ele tá. aprendeu, sim. Só que ele esquece muito. Ele Uhum, sempre fala assim: ah, mãe, eu de repente eu tô fazendo uma coisa e esqueço, né? certo, Aí eu falo certo. assim: o que eu posso fazer? Mas só falo assim: toma atenção, porque é importante para a segurança dele, né? Sempre chamo. Ele não gosta muito que eu falo, né? Porque ele já tem 27 anos, 26 anos e não Sim, gosta de ser chamado a atenção. sim, sim. Mas eu chamo sim a atenção, porque Certo. ele realmente esquece. Não é porque, assim, Ele eu não. quer, né? Ele quer, Sim, sabe? sim. Às vezes ele quer esquecer por conta do emocional dele, sabe? Ele fala assim: eu quero esquecer. Eu falei: tá, tudo bem, né? Você quer esquecer? Tudo bem, tem que Tem que respeitar mesmo. respeitar ele, Uhum. né? Você disse ensino fundamental um, ok. É, E o 2? o 2 o 2 foi complicado pro Eric. Ele começou a se fechar. O Eric, tanto é que quando ele estava no oitavo ano do ensino fundamental 2, pediram para ele passar numa psicóloga. Só que eu achava que essa psicóloga ia dar um suporte legal pro Eric, né? Ele era uma criança, era um adolescente alegre, feliz. Quando passou nela, o tempo fechou. Ele nunca mais foi o mesmo, sabe? Eu não sei que tipo de que Orientação. orientação que fizeram para ele, que o tempo fechou. Ele não Se sente fechou. mais, não sente mais feliz, sabe? Por mais que a gente tente, explique, fale, ele deixou, né? Assim, ele ficou mais independente, fechado, mas em compensação, muito pessimista. Muito pessimista. Ele tem uma rigidez cognitiva, hoje você percebe isso? Ele tem uma rigidez de mudar de pensamento ou não? Mais ou menos. Não posso falar assim 100% que ele não é, Uhum. tá? Porque tanto é que ele foi de novo para psicóloga agora, não faz uns 3 anos, de novo, quase que surtou. Eu tive que ir no psiquiatra. Ele não Uhum. passava em psiquiatra, mas eu tive que levar no psiquiatra porque deu problema de novo com o psicólogo. Na parte pedagógica, dentro Hum, do ensino fundamental 2, é, ele conseguia acompanhar? não muito, Não muito. não. Era sempre meio de regular para ruim. Ah, de regular para ruim. Regular para ruim. Ah, Mas conseguiu tirar nota. passou Passou. raspando. Passou raspando. Ah, Aí ah. só no nono ano que queriam repetir ele, Uhum, aí a gente não deixou. uhum.
porque a escola não dá suporte para ele, Uhum. né? Dava lá as coisas para fazer, mas aquele suporte que ele precisava na sala de aula não tem. Nunca teve. Nunca teve, né? Uhum. Então, aí falou assim, não, aí a gente apresentou o laudo, falou assim, não vai repetir, porque não tem condições. Vocês não ajudam e quer que ele refaça o 9º ano? Não vai mudar, né? É, Na realidade era isso. isso. Aí a gente tinha que pagar mais ainda, tinha que pagar professor extracurricular para ele. A gente já estava no limite das coisas, Financeiramente financeiramente, né, falando. para poder dar esse suporte para ele, né? Não que a gente não quisesse, mas não Sim. dava, né, Chega uma Miriam? hora que é justamente esse lugar. As histórias que o Laudo não conta, por exemplo, é que há um gasto assim, gigantesco quando você recebe um laudo, né? E esse gasto gigantesco, nenhuma família está preparada financeiramente para chegar e falar, opa, tá tudo certo, eu vou ficar de boa aqui, É, feliz e tranquilo. É um custo alto que está agregado aí a questão terapêutica, a questão da pedagógica, é, e que é muito importante a gente falar, né? Que se fosse assim, não, é um tratamento com dia, mês e ano para acabar, mas não é. A gente descobre com o tempo, né, que vai se vivendo, e agora o Eric está com 27, vai não, fazer 27, vai vai fazer tá de 27, 26 para 27, e o Kai está com 21. 21. Eles continuam precisando de ajuda. Eles continuam precisando de acompanhamento. E aí a família vai ficando num lugar que fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Isso é muito importante a gente falar, porque é uma dor que a família traz, né? E uma pergunta: como? Como eu faço isso? Como eu consigo ter? Eu acredito que o SUS ainda não vá neste lugar. Tô certa ou tô errada? Não, você tá certa. Continua a mesma coisa. Continua. Porque, assim, os núcleos que tem, eles colocam vários deficientes de níveis também e tentam lá naquela sala fazer alguma coisa, né? Uma coisa lúdica, né? E não ajuda, Acaba sabe? mais bagunçando. Acabar mais bagunçando. Os seus meninos estiveram nesses núcleos. Eles tiveram no núcleo do CAPS infantil, né? Aí falaram assim, agora é só o CAPS adulto. Eu falei, não, o CAPS adulto não atende a esses, sabe? Eu fui até numa ONG da mulher lá. Lá também tem umas coisas assim, artesanato, né? Alguma coisinha assim para eles. Mas eu falei assim, mas quem vem aqui? Eu falei, pessoas, é, aquela de vulnerabilidade social, né? Sim, A gente trata pessoas as mulheres com violência no lar, né? sim. Aí fica tudo lá junto, Junto. né? Eu falei assim, Não tem, mesma não faz coisa, né? Não sentido, faz né? sentido. Precisa muito mais separar tudo isso. E não é dessa É, forma, é tudo junto. isso, é tudo junto, E para as os seus coisas. meninos não fazia sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Ver. É muito importante, de novo, gente, esse lugar de a gente falar que ainda precisa entender como que deve ser este lugar de desenvolvimento para cada tipo de deficiência. E, e ainda a gente está falando de hoje pessoas já adultas, são jovens, que precisam ainda de suporte, mas um suporte direcionado também. Não adianta a gente achar, eu vou fazer qualquer lugar e tá bom, né? Tá tudo É, certo, tá maravilhoso. Não é este lugar. Bom, o Caio, o Eric, a gente entende que ele passou de ano, cumpriu aí cumpriu os requisitos, os requisitos mínimos é, e passou e foi para o ensino médio. foi para o ensino médio. Concluiu o ensino médio. Concluiu o ensino médio, mas sem nota.
Porque é bem mais difícil o ensino médio, Sim, embora são 3 anos, mas sim. notas não tinha, né? Fez Fez para ter o diploma. para ter o diploma, entendeu? Lógico que ele entendia muitas coisas, mas outras coisas ele também não entendia. Porque eles mudaram muito também as perguntas que eles fazem ali nas provas, que eram mais objetivas. Você sabe que o autista, quanto mais objetivo for as Pergunta. perguntas, eles têm a facilidade Possibilidade de de responder. responder. Sim. Não, eles colocam perguntas e respostas que têm mais de, vou falar, mais de 2, 3, né? Para você pensar e escolher a alternativa correta, né? Isso Eles falaram que isso é normal, mas eu não acho. Para um ensino, quanto mais objetivo, mesmo quando eu estudava, eu acho melhor. E não fazer esse ensinar com dois, eu acho que é aquele que tentando, na verdade, pegadinhas, que eles isso, acham que pega as pegadinhas, pegadinhas e é, fala, vamos pôr pegadinhas aqui para isso, ver. Mas na verdade você está confundindo mais a cabeça da pessoa que já tem é. uma dificuldade. A E gente eles, precisa também falar então, sobre tem que isso. rever essa Sim, parte concordo. pedagógica, que Concordo. eles acham que isso está valendo. Que é Que é ótimo. ótimo, que tá, ó, tá Ah, beleza, tá, tá, tá estimulando mais. é, Você tá só mais tá confundindo. com mais confundindo. Sim. Mas quem vai mudar? Eu pergunto assim, quem vai mudar isso? Porque quem faz esses livros, essas coisas, eles acham que tá uma maravilha. A gente Esse é fala o que a gente medo. precisa falar, ser mais feito por quem realmente vive, né? É, Porque quem está lá muitas vezes fazendo nem entende deste lugar. não, Ele tem a não parte entende essas teórica, partes. mas ele não entende dessa vivência, né? E o Não. mundo foi muito pensado para o típico, né? Mas até para o típico tá ficando Tá difícil. difícil. Tá ficando difícil, tá Tá ficando, complicando tá complicando para pro eles também. típico. E aí a gente tá falando aqui, o Eric concluiu o seu ensino É, médio do jeito que deu, do jeito que deu. do jeito que Fazendo coisa. deu, né? E aí nós vamos falar do Caio. Então, o Caio, ele fez uma alfabetização, mesmo sem entender nada, né? Ele sabe ler e escrever, Quem né? tava lá com ele? Quem tava com ele é a mãe, né? Você tava lá? Você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei 3 anos com ele na sala de aula. 3 anos dentro da sala de aula. Na sala de aula. Mas não é ruim, eu achei bom, Uhum. né? Porque até a professora depois falou assim, não, agora já ele tá bem. Realmente, ele ficou bem. No ensino fundamental 1, Uhum. né? Ficou bem, Ficou porque bem. tinha uma auxiliar Auxiliar. uma auxiliar de sala, Mas vulgo mãe. Você sabia que você ia no laudo aí, as histórias do laudo conto, você ia virar essa é. auxiliar de sala de aula? Não, mas não achei ruim, não. Tudo bem, faz parte, Faz parte, né? Aham. Porque né, ele começou a ter essa independência lá, né? A professora também sempre, as professoras sempre foram muito boas, pelo menos no ensino fundamental 1. Uhum. Então, não tive esse problema. Então, esse desmame aconteceu e foi bom, Tá, ok. né? Você ficou Foi 3 anos lá, até, É, vamos dizer, eu não sei se naquela época já tinha primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Você ficou até até o o, terceiro ano. até o 3º ano. O 4º ano eu já fui saindo. Você já foi deixando ele. Porque a professora que pediu e já viu que ele tinha capacidade, condições de fazer sozinho. Tá, E foi mesmo. foi. E aí foi pro Ensino ensino Fundamental 2, dois. separar para uma outra escola. Sim. Foi difícil. Aí foi difícil. Conta uma coisa nova, Meire. Você tá foi difícil. Ué, vou falar que é fácil. foi difícil. Porque na sala dele tinha 40 alunos. 40, só. Só 40. Só 40. Era pouco. Só que não. Só que não, né? Aquela gritaria no ouvido dele. Meu Deus. Né? Uhum. Ele sempre foi muito disciplinado.
Ok. né? Porque por conta da gente mesmo e Sim. por conta dele que ele o autista, eu acho que é sempre Sim, disciplinado, né? verdade. Se você coloca uma regra para um autista, ele segue muito Ele bem. segue muito bem, É verdade. entendeu? Uhum. Então, mas foi muito difícil para ele, sabe? Sim, Realmente adolescente, sabe como que é hoje, né? sim. Na minha época eu já não achava difícil, mas hoje, nossa senhora, para um autista, O aquilo que que lá, acontece lá, Beli? Fala aí pra nós. nossa Ah, senhora, o barulho, hum, sabe? Essa coisa de você deixar muito à vontade, né? Porque hoje é muita vontade na sala de aula, né? Porque as leis também, né, permitem essa ficar à vontade na sala de aula, em tudo, E sabe? aí, E aí o Caio lá naquele desregulava. desregulava, porque ficar 6 horas, 5 horas na Já. escola, né? Com aquele gritaria e as adolescentes já gostam de Fazer bullying. Agora até que o Caio, eu não sei se é sorte, se é uma coisa assim que ele teve um amparo muito bom, Tá, mesmo sendo autista na escola lá que ele estudou, eu não posso falar que ele sofreu bullying, não, tá, sabe? tá. Porque todos acolheram ele. Mas esse barulho irritava. Irritava. Foi bom pra ele? Não, não foi bom, porque ele não aprendeu quase nada, né? Uhum. E ele sempre foi muito minucioso na hora de escrever, né? Então, acabou se perdendo, né, nessa questão do aprendizado. Ia. Ia para a escola. Concluiu? Concluiu. Concluiu, né, Vi? Concluiu. Mas Concluiu. daquele jeito É também. daquele jeito também, né? Você pensou em algum momento buscar uma escola especializada? Eu pensei, mas a questão é financeiro, né? Muito caro. Você chegou a pesquisar? Pesquisei. E era quanto? 4.500 na época. Valor barato ou caro? Olha, pro meu bolso não dá. O Eu meu acho bolso que que não é para um ah, bolso de um brasileiro é bem caro. é bem caro, sabe? Se torna bem É, impossível. é bem impossível. Porque assim, E eu isso, pensei até em escola particular, porque assim, escola particular tem algumas escolas que não tem muito aluno. sim, Então também ajuda, sim, porque a condição da sala de aula menor, sim, né? Assim, eles conseguem dar mais sim, atenção, né? atenção, sim. Mas em compensação também não tem suporte Do mesmo do jeito, mesmo jeito, entendeu? entendi. Eu Quer dizer, procurei, tá? você gasta e não está pronto para. É, Então é um gasto que não vai resolver. não vai resolver no requisito de ensino também, né? Entendi. Mas ajuda mais do que você estar com Sim, com 40 certeza. alunos na sala de aula. É importante a gente falar sempre, 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 sempre que a escola ela ainda precisa de transformações. E por que que ela precisa dessas transformações? Porque a escola ela foi totalmente pensada, arquitetonicamente falando, didaticamente falando, totalmente pensada para uma estrutura de cérebro típico. E eu sempre vou falar do cérebro. É sobre um cérebro típico. E um cérebro típico não é igual quando ele vem com transtornos, com síndromes. E essas pessoas são pessoas, né? A escola foi pensada para um cérebro típico, que são de pessoas. Mas as pessoas estão no mundo. E as pessoas têm cada vez mais cérebros diferentes. Então a gente precisa falar que esses cérebros também têm que ser contemplados, mas que precisa se ter necessariamente uma reforma na questão das escolas, né? Para poder minimamente comportá-los. Ou talvez, que eu tenho, né, algumas questões com isso, é uma escola especializada,
Porque, mas você vai fazer segregação. Não, você vai fazer direcionamento. Eu acho que é um lugar muito mais, talvez, mais com um senso de utilização melhor do que ficar só colocando lá. Tem muitos que podem até gerar uma aversão. Não sei se é o caso. Se eles geraram alguma aversão à escola. Teve algum nesse lugar, tanto o Eric quanto o Caio, ou não? Aversão à escola. O Eric teve. O Eric teve aversão. Teve. Depois que passou no psicólogo. Teve aversão. Piorou. Piorou. Porque eu não sei o que foi falado para ele, mas ele criou sim. Aversão. Criou aversão para a escola. Para a escola. O Caio chegou a fazer o ensino médio? Fez o ensino médio também. Na pandemia. Na pandemia. Na pandemia. Na pandemia, né? Na pandemia não era. Ia um pouco na escola, depois voltava, né? Mas concluiu. Concluiu. Ele gostava também da escola. Não gostava da sala de aula, né? Ele não ficava 6 horas, as 6 aulas que tinha, ele ficava 4 e saía 2. Aí ele ficava lá na sala da diretoria, que ele gostava muito, porque era mais calmo, né? Aí. É importante. Por que será que ele gostava tanto de ir para a sala da direção? Gente, a sala da direção é o outro universo da escola, né? Não é o universo escolar, não é um monte de gente. Você não pensa que tem 10 dentro da sala da direção. Dentro da sala da direção tem a direção e no máximo 2. E olhe lá, porque não vai nesse lugar. Então, assim, é um lugar que ele estava se sentindo muito mais confortável. Isso, confortável em relação ao ambiente todo porque eles têm muita sensibilidade no som, né? Sim. O som é ensurdecedor, né? E até ele acostumou, né? O Caio e o Eric acostumaram. Através da escola, ele acostumou com essas gritarias, assim, aquele som. Às vezes eles tinham festa, fazia um som muito alto, né? Mas ele acostumou. Sim. No começo foi difícil. Eles eram menores, mas a gente nunca desistiu, né, Vico? Eu falo para você, os pais também não podem desistir porque o filho é autista. Sim. Muitos pais desistem dos filhos. Porque ele não gosta do som, ele não gosta disso. E coloca um mundo muito pequeno na vida deles dentro de casa. Também isso não é certo. Boa. Isso é muito importante. Olha, essa fala da Meire, ela tem poder, Meire, essa fala, gente. Eu sei, os pais precisam acreditar nos seus filhos, na evolução deles, Sim. na capacidade deles, ainda que o transtorno vá num lugar de atraso, de desenvolvimento, a gente pode sim ir num lugar muito bom de desenvolvimento, mas precisamos crer. E também, muitas vezes, demonstrar essa crença para o filho. Filho, eu acredito em você. Filho, eu sei que você é capaz, você consegue, você... as palavras ditas, né, pelos pais, têm um poder, né? Porque, querendo ou não, é a referência, né? E ainda que eles na adolescência, a partir da adolescência, entre este lugar de se conflitar com os pais, porque é muito normal, né? Você que o diga ou não teve esse conflito? Não, tenho. Até agora. Eu tô conflitando lá em casa até agora. Todo dia, gente. Conflita. Conflita, assim. Às vezes não, né? Mas na maioria das vezes, sempre sou eu que tô lá fazendo essa mediação lá com eles. Mas olha, olha outra função que você tá... Mas você boa, hein? Virou mediadora. Porque, assim, eu que mais falo, eu que sempre me proponho a pensar nas coisas, né, para eles, porque eu deixo eles à vontade também, né, Vi? Sim. A gente também não pode ser, assim, tão metódica nas coisas, mas no limite, como eu falo, né, da sociedade, a gente tem que demonstrar respeito, a gente tem que demonstrar disciplina, né?
né? Mesmo se eles falassem, mãe, você não está disciplinado, você não tem. Falar, realmente, a gente tem que demonstrar também que a gente erra. Não é falar assim, eu sou absoluto em tudo. A gente não é absoluto em tudo, Sim, verdade. né? A gente tá E dar no. essa possibilidade deles errarem também é aprendizado, né? É, É aprendizado. É mostrar que, filho, olha, eu sei que você é capaz e quando você errar, eu também erro, né? Eu isso. também E eu erro. dou oportunidades para eles falar assim, não, mãe, você está fazendo errado, você está nervosa, você está alterada. Você Porque fica não precisa. alterada? É, lógico, né, Bia? Eu sou humana, eu não sou. Eu não sou. É, Você não fica sou brava, Deus. fica brava, você fica brava. Eu fico brava. Aham. A Não, gente porque as anda pessoas chorando. pensam que, né, não tem braveza, não tem Não, olha, nervosismo. lógico que tem. Tem, Todo né? mundo Tem, tem. todo mundo A tem, né? gente é humano. A gente não Sim. é nenhum ser especial, extraterrestre, não, Não, que porque não tem serve esses pra... símbolos, né, que vão falando que a mãe que tem um filho especial, né, Hum, era dito especial, hum. que é no caso um com um laudo, ela é um ser especial, é uma guerreira, super mãe, faz Não, eu esse não lugar acho. muito, Não, eu acho que não. Eu não. não me coloco como humano. Como Uhum. todos os defeitos que a gente tem ou que não tem, né? Que a gente tem que também superar os nossos defeitos e melhorar. Eu sempre Sim, penso todo assim, mundo, né? né? Então, eu acho que todo ser humano tem essa capacidade, Sim, mesmo sendo um deficiente, que bom. entendeu? É A isso. gente não pode se tornar absoluto por, por ser dotado ou por ter erros e achar que os outros, né, não podem evoluir, né? Sim. Hoje, Meire, né, a gente agora falando aí de meninos É, que já são jovens, isso. o Eric trabalha, E trabalha meio período no ser especial, tá? porque eu busquei também isso para ele, porque ele já terminou o ensino médio. O que que vai fazer, né? Aí na UBS Marcelo, na época, eles estavam com esse projeto lá e eles falaram assim: você não quer levar o Eric e o Caio? Já são mocinhos, né? O Eric e o Caio. Aí eu fui lá, eu fui conhecer o projeto deles lá. Eles estavam com essa parte de começar a levar o deficiente para lugares mais assim, sem os pais, né? Sim, Que eu achei legal isso, mas eu não senti muito confiança no Caio. Mas o Caio também é uma pessoa, um adolescente, um jovem bastante independente. Mas eu fiquei com receio. O Eric não, o Eric já queria, porque ele, como ele já passou por psicólogo, o psicólogo mandou fazer o que tinha que fazer, e ele queria, e né? ele Ele aceitou, aceitou e começou. A gente tentou arranjar fazer algumas entrevistas em alguns lugares, mas não passou, né? sim, Aí, como eles viram que o pessoal não estava aceitando, então levou para o ser. Eu não conhecia nem o ser, né? Mas aí eles colocaram ele lá e ele foi aceito. tá. E hoje ele fica lá, Aí ele hoje ele fica lá, trabalha lá, trabalha lá, tá, meio período. meio período. E o Caio, como que tá o Caio? O Caio terminou o ensino médio, tá em casa, ele tá fazendo o guri, porque o guri, assim, ele tinha que parar com o guri, por causa da idade. Mas o guri viu que a assistente social de lá falou assim, ele como ele é, né? Porque ele nunca foi agitado, né? Assim, nessa Uhum, parte de tirar foco de aula só porque é jovem, né? uhum. Ele sempre foi tranquilo, então eles permitiram que o Caio ficasse no Além da guri, idade. além da idade lá no guri, né? E ele faz ecoterapia, que eu consegui lá na Walk, faz fono, porque ele precisa melhorar essa parte ainda. Não melhorou muito, né? A parte de Comunicação. comunicação dele, né? Ainda precisa. Eu espero que um dia acabe, né? Que ele Mas lá é lúdico, então lá também tem a Réptil, então isso ele gosta muito.
Dos né? animais. Dos animais, do ecossistema. Ele gosta. Ele gosta, Mostra interesse. mostra Que legal, interesse. que legal. Olha, vou trazer esse assunto, falar para o Matheus trazer esse assunto para ele, de repente, É, né? Apesar que o que ele falou para mim até hoje está marcado. A tá. gente estava numa conversa sobre o que eles É, gostavam de comer. E é. um amigo Comer. falou, olhou para ele, que eu perguntei, Caio, o que você gosta de comer? E o amigo olhou, viu É. ele oriental e falou, sushi. Sushi. E o Caio imediatamente fechou, mas fechou a cara. E É, falou, sushi não, é. feijoada. E aquele dia eu ri Feijoada. muito, porque eu falei, É, não, eu preciso gravar isso. Caio falando que gosta de feijoada. E aí a é, conversa foi muito boa, porque é, decorreu. Eu falei, meu Deus do céu. Se isso vai é. numa rede social, bomba, porque o Caio falando, sushi não, feijoada, ninguém espera. Ah, é que ele gosta mesmo, viu? Ele gosta. Ele gosta mesmo, viu? E Cada assim, é coisa. muito interessante, né? Porque a gente vai conhecendo e a gente vai vendo o tanto de possibilidades que tem, né? Hum, De poder desenvolver, de poder dar um futuro, né? Porque é, se tem, acho que uma preocupação de um pai e de uma mãe para um filho, é o futuro. E isso. de um filho deficiente com um laudo, existe esse lugar de preocupação também? Você tem? Não, Não? O que não você tem. pensa? Eu penso que se eu não for atrás de alguma coisa para ajudar ele a se profissionalizar, eu acho que ele não vai ter essa possibilidade, né? Porque ninguém pensa nesse lado, entendeu? Ninguém Eu pensa. penso. Não, eu acho que ninguém pensa. Pensa só comer, dormir, passear, fazer algum esporte e só. Mas eu acho que é muito mais que isso, entendeu? O esporte é bom, faz muito bem para tirar a ansiedade, para melhorar a condição de saúde, né, física. Mas ele precisa sim de uma profissão, E entendeu? você encontra esse. Hoje você diz não encontrar quem esteja querendo dar esse ensinamento de forma adaptada para eles. É, não tem, Não tem. não tem. E para você isso é importante? Sim, é importante. Por Por quê? quê? Porque eu acho assim, eles têm um suporte de nível 1, mas eu acho que eles têm sim é, que aproveitar, saber uma profissão para isso. Para eles, mesmo que se ele, tipo assim, se não tiver um emprego, não tiver uma renda assim, como fala assim, carteira assinada, ele consiga fazer um móvel, um artesanato, assim, não sei, o artesanato é que artesanato é muita coisa, né? Uhum. Não é só fazer um barro, assim, é muita coisa o artesanato, né? Mas eu acho assim, ser um eletricista, bem, eletricista eu já não sei, é uma coisa que eu não posso dizer. Mas fazer um móvel, consertar Um celular, um celular, um computador. um computador, assim, eu acho que dá, né? Vai ter uma renda. Precisa ter uma renda? Precisa. Porque Sim. a gente não pode achar que o governo vai amparar a gente, sabe? Achar, o governo vai dar o LOAS para eles. É ler do engano, Sim. entendeu? Sim. E assim, é, se a gente for pensar, né, até mesmo um BPC, um LOAS, Hum, não é um valor que sustenta, né? não, não é. Tanto é que eu vejo famílias assim que usam o LOAS, mas falta, né, Vivi? Muito, né? Falta ainda Falta, muito não complementa a a renda, né? renda. Da necessidade, né? Sim, e tanto é que às vezes os pais eles usam para subsistência e eles não veem terapias. E o autista, assim, eu acredito que o deficiente, de modo geral, com as terapias, ele evolua, né? Mas só que eu acho assim, eles estão, não é que as terapias são boas, que tem muita terapia, eu acho, eu critico os psicólogos,
Porque essa metodologia deles com o autista não funciona, não. Aham. Eu acho que eles estão voltados para um outro tipo e colocam ali com o autista. Aplica a mesma coisa para o pro autista. autista lá E e tá tudo aí certo, e né? dá um problema. Dá. Dá ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. O Eric, por exemplo, a última vez que ele passou com o psicólogo, eu tive uma psiquiatra, que ele surtou com as coisas que o psicólogo falou para ele, e ele veio para mim, pro meu marido, e pronto, já queria sair sozinho na rua, tudo. Eu falei assim, calma, né? Aí eu comecei até a discutir com a psicóloga lá, mas não adianta, porque é a base deles, o ensino deles. Agora, essa parte do desenvolvimento profissionalizante, eu vou colocar desta maneira, né? É um lugar que as pessoas talvez nem imaginem que seja possível. Você acha que é um capacitismo? Como assim? O fato de não dar este lugar para eles, de não ter um projeto Tá. que seja, é uma forma capacitista de ver, eles não são capazes. Acho que sim. Você acha que sim? Porque assim, vai dar muito trabalho, né? Você se acidentar. É lógico, os pais também têm que ter um pouco de confiança, né? Porque a gente quer proteger muito, né, Vivi? Sim. Ai, meu filho vai machucar o dedo, vai machucar. Você sabe que eu aprendi, eu vou brincar, porque assim, como ter a medo. primeira vez que eu deixei, né, o Kelvin. Kelvin poder usar um fogão, Ah, eu falei assim, mas eu usei o fogão e o máximo que me aconteceu foi uma queimadura, né? É. E eu não morri. ah. Queimadura não mata, dá pra deixar. Deu um conforto no meu coração. Deu um conforto, porque a gente vai neste lugar, né? De tipo, nossa, é tudo muito perigoso, né? Mas não é neste lugar desse tamanho, né? De perigo. E lógico, né? A gente tem que medir este lugar, né? Mas eles são capazes de aprendizado, né? São. Aqui quando eu pensei no instituto, eu pensei muito neste lugar, né? Baseado no Kelvin. Sim. Eu acho ele super capaz, dentro da condição dele. Ele tem as limitações? Tem. E são visíveis. Mas ele tem também capacidade de aprendizado. E quando é do interesse dele, e aí eu acho que tem que ir neste lugar, ele se desenvolve. Você fala e ele faz. E não só o Kelvin, que aí que é o barato, né? Porque a gente começa primeiro olhando para os nossos filhos, né? Mas depois a gente descobre que tem inúmeros que têm as suas qualidades, as suas possibilidades de desenvolvimento. E a sociedade ainda está neste lugar, talvez muito atrasada, eu acredito que seja isso, de acreditar que eles são capazes para desenvolver projetos de capacitá-los, né? Com toda necessidade específica que eles têm. Então, eu sempre vou falar deste lugar, né? Suporte 1. Ele não deixou de ter suporte. Então, ele precisa de suporte. E o suporte não talvez seja essa a maior dificuldade, é que a sociedade pensa que todo mundo vai caminhar sozinho. E aí o custo, quando fala de um suporte, fica muito inviável. Mas inviável de quê? Para quê? Em que relação? Isso. Porque se a vida é composta de vários tipos de pessoas, a gente precisa pensar sobre essas pessoas que precisam de suporte. E eu acho assim, Meire, você que eu falo que você é a sobrevivente, né? As sobreviventes. Por que as sobreviventes? Porque você estava lá né? 20 anos atrás, vivendo tudo isso. E eu realmente nunca vi você numa angústia de choro, mas com certeza você chorou. Você, ao contrário, você está ali. Não, eu vou buscar,
vou ter um jeito, vai ter um É. jeito, vou buscar, vou ir atrás, raciocinando uma Uhum. forma para que seus filhos, que Hum. são com certeza sua maior riqueza, possa chegar aonde você hoje vê que eles podem ir, ainda que sejam com laudos. Isso. Você consegue hoje saber dessa potência que você, como mãe, consegue lutar por seus filhos e chegar neste lugar? Você tem essa noção, Meire? Olha, Vi, eu, assim, hoje eu vejo, assim, através da internet, que ela expandiu, né? A internet foi uma ferramenta muito boa para dizer muitas coisas em relação ao autismo e as pessoas não tratarem eles como, né, só uma deficiência, mas ter um auxílio, também abrir portas para poder acolhê-los, né? Você- Porque, assim, não tô falando que é feliz a gente falar, não, meu filho é autista. Não é isso, mas pelo menos saber que, através da deficiência eles são capazes de fazer muitas coisas, né? Pelo menos o suporte um, né? Que o pessoal tem o 1, o 2 e o 3, eles são muito, eles têm capacidade, entendeu? E não deixar eles de lado, ou falar, ah, tá bom, pode fazer, faz uma coisinha ali, né? Eu sei que, assim, de certa forma, assim, requer, assim, um certo do profissional da pessoa. Mas eles são, sim, eles conseguem fazer muito bem feito. E você se coloca como uma anunciadora desse lugar, de falar que eles são isso? Você se põe neste lugar como mãe? Anunciadora? Falar que o seu filho é capaz, você se põe, Sim, você fala. eu falo pra. Porque, assim, tem muitas mães, tem as crianças pequenas. E os meus que já são maiores, né? Só que eu vejo que se tem um certo vitimismo. Hoje já não está muito acreditando, eles estão vitimizando muito. Também não é por esse lado, né, Vivi? Uhum. Porque também acaba, como se diz, tirando essa autonomia, entendeu? Porque a criança, quando ela é pequena, ela tem muita energia, ela tem muita coisa que os pais, quando são pequenos, têm que trabalhar essa parte. Na neurociência, a gente fala que tem muita plasticidade cerebral. E a plasticidade É, cerebral a gente tem que aproveitar dela isso. muito. Mas E ela tá lá na infância. tá na infância, só que os pais meio que ou super Super protegem, protege, né? ou então eles deixam num canto. Uhum. Né? Aí acaba prejudicando isso quando ele se torna um adolescente, Sim, principalmente a adolescência, sim. que ela vem. Não adianta você falar que ela não vem, que ela vem. O autismo não deixa de ser autista, né? Não, não deixa de ser autista, só que com mais, aí já vem com os hormônios, né? Juntos. Os hormônios estão lá, independente dele ser ou não autista, ele está lá Sim, agindo no nosso sim, corpo, sim. E né? bagunça bastante, né? Ah, tem uma coisa que eu queria falar Sim, que eu não sei se alguém falou como mãe, sim. que essa parte de mexer com as plantas, com a terra, também é gratificante com alguns, não todos, mas eu sinto que ajuda, sabe, a descarregar a tensão. Que legal! Você já Eu aplicou? já apliquei um pouco com os meninos quando o Caio era pequeno, que eu ia muito no parque, né? Sim. E eu senti essa diferença Que do que um ambiente legal! fechado e um ambiente aberto. É lógico, né? Você tem que estar perto, né? Também não vai largar ele lá Sim, no sim. mato, lá, e sabe Deus o que tem por ali, um precipício. Não, Mas, calma. calma, né? Aham. Mas na medida do possível, é bom. Olha que interessante. E essa É com o importante suporte. você, de repente, né? A gente está falando aí de uma metodologia, É, é, uma, talvez uma abordagem terapêutica, é. né? E que você viu o resultado nos seus. Eu vi. Porque como o Caio
O Caio sempre foi o mais agitado do que eu era. Então, o que que a gente pensava? Ir no parque. Eu sei que o parque, às vezes, eu já perdi o Caio no parque, viu? Mas, graças a Deus ninguém levou ele. Mas ele amava o parque, Aham. sabe? O playground, as árvores, né? Ver passarinho, os cachorros, né? Porque as pessoas sempre passam assim. Ele não gosta de animal. O Caio não é muito fã de animal, mas naquele ambiente se sentia muito bem. Que bom. O lago, sabe? Eu sempre fui, levei ele no lago. Vocês acham que é seguro? Não é, não. O Caio já caiu no lago. Mas não morreu afogado, não. A Não gente tava. morreu, né? Tá aqui pra Não, contar a história. a gente levar. Ele gostava muito do lago, sabe? Aham. Os E aí ele peixes. se viu, opa, deixa eu jogar, entrar aqui Não, dentro. a gente tava sempre assim junto dele. Não... Mas já aprontou, né? Mas foi muito bom. Ele Você sempre. quase morreu do coração, mas tá tudo. Você tá Tudo bem, viva. tudo bem. Quase morri, mas eu tô bem. Mas é bom. Não, então, isso você falando assim é muito importante, Meire, porque, de novo, olha tanto de vivência que você tem para Esses você daí. mostrar, para você dizer, para que as mães novas, essas mães que estão É, recebendo os seus laudos, isso. possam usar, possam aprender, Isso. possam tentar. Cada um é cada Sim, um, e a gente isso. deixa, É, você falou muito lógico. bem sobre isso, mas e se dá certo? E se isso o acalma? E se Isso. isso faz com que ele se desenvolva, É, né? Isso é isso. muito legal, é muito importante. É, a gente, né, eu faço muita questão de ter essas mães perto de mim que têm essa vivência maior que a minha, inclusive, porque eu acho que vocês têm muito para passar. Muito mais, às vezes, que a parte profissional mesmo, propriamente dita. É, Porque vocês viveram na pele, né? E tentaram, com a intenção de acertar, sim. vocês tentaram e erraram, e tentaram e acertaram. Todas com a intenção de acertar. E aí hoje você sabe, isso aqui funcionou bem, isso aqui não funcionou tão bem. Uhum. E desde que, né, eu tive um laudo na minha vida, eu entendi deste lugar que as mães tinham muito para me ensinar. E eu fico muito feliz de encontrar cada dia que passa mães super potentes. Se os filhos são potentes, é porque essas mães foram super potentes. Em primeiro, vencer toda a escuridão. E segundo, porque não desistiram, né? Não, desistir, isso daí a minha mãe me ensinou. Ela tem problemas mentais, mas na medida do possível, minha mãe ensinou que a gente não deve desistir, por mais que geralmente o- a família nunca apoia, né? Ou às vezes não quer enxergar esse lado que tem no humano, né? No ser humano, de modo geral, mas ela me ensinou isso e eu acredito que, assim, por ser assim, como ela sofreu com meu irmão, né? Eu tive um apoio, que foi o meu marido. Porque, embora a família, assim, não acredite, fica com receio, sabe? Ele abraçou também a causa, né, dos meninos, né? Você tem uma pessoa, um suporte com Tem um você. suporte, porque às vezes, a gente desmorona, sabe? Algum desânimo, eu já tive, né? Algumas partes da vida a gente aconteceu, mas a gente busca sempre ajuda também. Eu também busquei ajuda, porque eu também não sou de ferro, né? Eu também não sou de ferro e tive minhas depressões, assim, mas não foi por conta deles, não, tá? Foi questão familiar. Mas você é ser humano e todo ser Isso, humano passa por passa algo. por E algo, você né? foi buscar sua Eu ajuda. fui buscar minha ajuda, porque eles falavam assim, mãe, por que que você tá assim? Eles não falavam assim diretamente as palavras, mas eles
né, sentiam, né? Então eu fui buscar ajuda porque eu não achava certo, né? Esse sofrimento, essa angústia e não ajudando ninguém, né? E aí, Porque não ajuda ninguém, não ajuda nem eles e nem a nem a você. mim, né? Ter esse nível de consciência, né, de que precisa de ajuda é muito bom, É, né? Porque aí você vai ter ajuda e você vai sair, você saiu. eu saí. Que bom, que bom. Meire, quero te agradecer, primeiramente, que você se dispôs a estar aqui com a gente, se dispôs a contar aí a sua história. E agradecer também porque eu de verdade aprendo, todas as vezes eu aprendo um pouquinho mais com as pessoas que os laudos vão trazendo para mim. E Uhum. vou aprendendo através das histórias delas, tanto que elas têm para contribuir para a sociedade. Você, para mim, é merecedora muito de aplauso. Ai, que nada, Fia. Acho que todo mundo merece, sabe, a chance. É só não pode desesperar. Lógico, né? A gente tem momentos que a gente quer xingar o mundo, mas eu acho que não é por aí não, Vi. Eu Bom, acho que a gente tem a que. paz de uma pessoa oriental, gente, fala Você. sério! Ah, Vi, você tá exagerando. Olha, Assim, gente, ó. ela falou que tá exagerando, mas olha Exagerando, isso. A né? voz dela é mais calma, é sempre com um olhar muito positivo da situação, é sempre com uma expectativa de que há algo lá na frente que vai melhorar. Isso é Vai dar muito nossa bom. importante. As pessoas precisam disso, Meire, de verdade. E que legal, de verdade, mas que legal Imagina, de Vi. você estar aqui com a gente. Obrigada a Que a você, gente tá? possa juntos caminhar aí para ver o Eric e o Caio É. bem. É isso, mas todo mundo, né, Vi? A gente também quer para todo mundo. Eu não acho que se eu desejo para todo mundo também, Sim, né? vai ser, vai Vai ser. ser? A gente juntos chega lá. É verdade. Obrigada, Meire. Imagina, obrigada a você.